Bem-vindo ao seu pior pesadelo. Prepare-se para enfrentar o desconhecido. Se você ousa, inscreva-se agora. A maldição do entardecer. Meu nome é Padre Sebastião. Tenho 58 anos e sou sacerdote há mais de 3 décadas. Sirvo na pequena e pacata cidade de Santana do Vale, no interior do Brasil. Santana é um lugar onde o tempo parece ter parado. As ruas são de paralelepípedo e as casas, de telhado baixo, têm ares coloniais. A igreja em que sirvo, a paróquia de São Miguel Arcanjo, é uma construção antiga, erguida no século XVIII, com paredes de pedra e um sinistro cemitério ao lado. Mas o que vou contar aconteceu não na igreja, mas em uma pequena casa nas redondezas, onde uma maldição antiga pareceu se manifestar. Certa tarde, ao final da missa, fui procurado por um senhor de idade avançada, o senhor Joaquim, que morava na última casa da estrada que leva à colina. Ele estava visivelmente perturbado e contou que algo estranho estava acontecendo em sua casa. Disse que desde que sua esposa, Dona Eulália, falecera meses antes, ele vinha sentindo uma presença maligna, especialmente ao entardecer. Decidi acompanhá-lo até sua residência. A casa de Sr. Joaquim era uma construção antiga, com paredes de taipa e madeira escura, isolada de todas as outras. Ao chegarmos, senti um arrepio, algo como se o ar estivesse mais pesado ali. Entrei na casa, e imediatamente, a temperatura pareceu cair. Joaquim relatou que todas as noites, exatamente ao cair do sol, uma figura encapuzada aparecia no canto da sala de estar. Segundo ele, a figura era alta e encurvada, e debaixo do capuz, apenas sombras habitavam. A entidade apenas observava, sem se mover, mas seu olhar parecia sugar toda a energia do local. Ele me contou que, por mais que tentasse rezar ou espantar a aparição, nada parecia funcionar. Decidi esperar até o entardecer para testemunhar o fenômeno. Rezamos juntos por algum tempo, tentando trazer a presença de Deus àquele lugar. Quando o sol começou a se pôr, o ambiente mudou drasticamente. Uma brisa fria entrou pela casa, e as velas que acendemos tremeluziram violentamente. E então, lá estava ela. Aos poucos surgiu no canto da sala, a figura encapuzada apareceu. "Quem é você?" Perguntei com firmeza. A entidade, lentamente, virou sua cabeça em minha direção e pela primeira vez, ela se moveu. Seus olhos, ou melhor, a escuridão onde seus olhos deveriam estar, se fixaram nos meus. "Eu sou o guardião do entardecer", disse uma voz gélida, que parecia vir de todos os cantos da casa. "Fui invocado por aqueles que não aceitam o ciclo da vida e da morte. Eu venho para cobrar o preço." Ao ouvir aquelas palavras, entendi que o Sr. Joaquim, em seu desespero e dor, havia feito algo que despertou essa entidade. Quando olhei para ele, percebi o pavor em seus olhos, mas também uma estranha aceitação. "Você me chamou para trazer de volta o que já se foi." A entidade continuou, agora se aproximando. "Mas o que é dado não pode ser retirado sem consequência." Foi então que Sr. Joaquim confessou, entre lágrimas, que em sua dor pela perda de Dona Eulália, ele havia recorrido a um antigo ritual, passado por gerações, na esperança de trazer sua amada de volta. Ele não sabia o que estava fazendo, e agora o preço estava sendo cobrado. A entidade, agora próxima o suficiente para que seu hálito frio tocasse minha pele, sussurrou algo apenas para Sr. Joaquim. Ele assentiu, como se entendesse o que precisava ser feito. Em seguida, a figura se dissipou como fumaça, e a casa, de repente, voltou ao normal.
Senhor Joaquim estava pálido, mas determinado. Ele me agradeceu por minha presença e me pediu que saísse, dizendo que havia algo que precisava resolver sozinho. Relutante, deixei a casa, mas não fui muito longe. Fiquei preocupado e decidi esperar próximo dali. Naquela noite, a casa de Sr. Joaquim foi consumida por um incêndio repentino. O corpo de Sr. Joaquim foi encontrado no centro da sala de estar, segurando uma foto de sua falecida esposa. Não havia sinais de que ele tentou escapar do fogo. Alguns dizem que ele encontrou paz, ao pagar o preço que devia, enquanto outros acreditam que a entidade voltou para buscar sua alma. Até hoje, a colina onde a casa ficava é evitada por todos. A história de Sr. Joaquim e a entidade do entardecer é sussurrada entre os moradores como uma advertência sobre mexer com forças além do nosso entendimento. E eu, como sacerdote, rezo para que a alma dele tenha encontrado o descanso que buscava, apesar dos erros que cometeu. Se há uma lição a ser tirada desta história, é que o ciclo da vida e da morte não deve ser perturbado. O que Deus une, o homem não deve tentar desfazer. Afinal, há coisas no além que são melhor deixadas como mistério. O mistério da capela abandonada. Meu nome é Padre Antônio, e sou o pároco da pequena cidade de São Mateus do Vale, um lugar isolado no interior de Minas Gerais. Estou nesta paróquia há mais de 20 anos, e durante todo esse tempo, tenho presenciado coisas que desafiam qualquer explicação racional. O relato que compartilho agora é algo que me assombra até hoje e que, de certa forma, questiona minha própria fé. São Mateus do Vale é uma cidadezinha pacata, cercada por montanhas e com pouco mais de 2.000 habitantes. A vida aqui sempre foi tranquila, marcada pelo trabalho na lavoura e pelas celebrações religiosas. No entanto, há um lugar na cidade que todos evitam: a Capela de Santa Maria, uma construção antiga e abandonada que fica a cerca de 5 quilômetros do centro, no meio de um denso bosque. A capela foi construída no início do século XIX, quando os primeiros colonos chegaram à região. Reza a lenda que ela foi erguida em solo sagrado, mas algo perturbador aconteceu ali. Uma série de eventos trágicos, envolvendo mortes misteriosas, fez com que o local fosse abandonado. Desde então, a capela caiu em ruínas e nenhum morador ousa se aproximar dela. Durante anos, eu ouvi histórias sobre a capela, mas sempre as tratei como superstições. Porém, tudo mudou em uma noite fria de inverno, quando recebi uma visita inesperada em minha paróquia. Era um homem de meia idade, aparentando estar muito abalado. Ele se apresentou como José, um antigo morador da cidade que havia retornado recentemente para cuidar de sua mãe doente. José disse que, na noite anterior, enquanto caçava na floresta, se perdeu e acabou encontrando a capela de Santa Maria. Ele relatou que, ao se aproximar, ouviu cânticos estranhos vindos do interior da capela, como se houvesse uma cerimônia acontecendo lá dentro. Intrigado, José decidiu entrar, mas o que viu o deixou aterrorizado. A capela, por dentro, estava intacta, como se o tempo não tivesse passado. Velas estavam acesas, e no altar havia uma figura encapuzada que rezava de costas para ele. José ficou paralisado, mas quando a figura se virou, ele percebeu que não havia rosto, apenas uma escuridão profunda sob o capuz. Desesperado, ele saiu correndo e, de alguma forma, encontrou o caminho de volta para a cidade. Eu sabia que, como sacerdote, era meu dever investigar o que estava acontecendo. Convenci José a me levar até a capela na noite seguinte, apesar de seu medo evidente. Saímos ao anoitecer,
caminhando em silêncio pela trilha que levava ao bosque. O ar estava gelado, e a escuridão parecia engolir tudo ao nosso redor. Quando chegamos à capela, percebi que algo estava errado. O lugar exalava uma sensação de maldade que eu nunca havia sentido antes. No entanto, meu dever como padre me obrigava a seguir em frente. Entrei na capela com José logo atrás de mim. O interior estava realmente preservado, assim como ele havia descrito. As velas estavam acesas, mas não havia sinal de quem poderia tê-las acendido. Enquanto explorávamos o local, comecei a sentir uma presença maligna. De repente, as portas da capela se fecharam com um estrondo, e as velas começaram a apagar uma por uma. Um frio cortante tomou conta do ambiente, e eu soube que não estávamos sozinhos. No altar, uma sombra começou a se formar. Não era humana, mas tinha a forma de uma pessoa. A sombra se movia lentamente em nossa direção, e uma sensação de puro terror me dominou. Recitei uma oração em voz alta, tentando afastar o mal que sentia, mas a sombra continuava a avançar. José, tomado pelo pavor, desmaiou ao meu lado. Eu sabia que precisava agir rápido. Peguei o crucifixo que carregava comigo e o ergui na direção da sombra, recitando o exorcismo com toda a fé que possuía. Para minha surpresa, a sombra começou a se dissipar, mas antes de desaparecer completamente, uma voz gélida sussurrou: "Ela ainda está aqui e sempre estará." Assim que a sombra sumiu, as portas da capela se abriram e eu consegui carregar José para fora. Voltamos para a cidade o mais rápido que podíamos, sem olhar para trás. Desde aquele dia, a capela de Santa Maria permanece um mistério. Nunca mais retornei ao local e aconselho todos na cidade a fazerem o mesmo. Mas a verdade é que sei que o mal que reside ali nunca foi realmente exorcizado, apenas aguardando o momento certo para se manifestar novamente. Essa história reflete os terrores sobrenaturais que podem estar escondidos em locais aparentemente esquecidos, e a luta entre o bem e o mal em lugares onde a fé é testada ao limite certamente assombrou aquela casa. O encontro com o inominável. Eu sou o Padre Antônio, servo de Deus há mais de 40 anos. Tenho 62 anos e dediquei minha vida à fé e à comunidade de São Benedito das Palmeiras, uma pequena cidade no interior do estado de Minas Gerais. Nossa cidade é cercada por montanhas e florestas densas, onde o silêncio impera e as noites são mais escuras do que em qualquer outro lugar. A igreja de São Benedito é o coração dessa comunidade, e foi lá que presenciei algo que até hoje me arrepia só de lembrar. Era uma noite quente de verão, sem nuvens no céu, mas com um ar de inquietação no ambiente. Eu estava sozinho na igreja, como sempre ficava após o último serviço do dia, para realizar minhas orações noturnas. O silêncio era absoluto, quebrado apenas pelo ocasional balançar das árvores ao vento. Mas, naquela noite, o vento parou e a calma se transformou em uma opressão esmagadora. Ao terminar minhas orações e apagar as velas do altar, ouvi um som estranho, um sussurro que não parecia ser humano. Vinha da porta principal da igreja, uma porta antiga, feita de madeira maciça, que raramente era aberta. Pensei que fosse algum vândalo ou talvez um animal, então me aproximei para investigar. Ao chegar perto, o sussurro se intensificou, mas ainda era incompreensível. Coloquei minha mão na maçaneta e, ao girá-la, senti um frio sobrenatural que subiu pelo meu braço. Abri a porta lentamente, e diante de mim, uma figura alta e imponente estava parada na entrada. Seu rosto estava obscurecido pelas sombras, mas seus olhos, vermelhos como brasas, brilhavam na escuridão. "Quem é você?"
Perguntei, tentando manter a calma, mas meu coração já batia acelerado. A figura deu um passo à frente, revelando um sorriso macabro e dentes pontiagudos. Eu sou o que você teme, padre. Eu sou aquele que você expulsa, mas que sempre retorna. Eu sou o inominável, respondeu a figura, com uma voz grave e rouca que parecia vir das profundezas do inferno. Era ele, o diabo, em toda sua maldade. Não havia dúvida. Sua presença era sufocante, como se todo o ar tivesse sido drenado da sala. Senti meu corpo enfraquecer, mas agarrei meu crucifixo e o ergui em sua direção. O que quer aqui, demônio? Esta casa é sagrada, e você não tem poder sobre ela. Falei com a maior convicção que pude reunir. O diabo riu, uma risada que ecoou por toda a igreja, fazendo as paredes tremerem. Ele se aproximou ainda mais, e à medida que avançava, a temperatura caía. Ao seu redor, as sombras pareciam ganhar vida, se contorcendo como serpentes prontas para atacar. Você acha que este lugar me afasta? Há muito tempo eu venho rondando esta cidade, corrompendo almas, alimentando medos. Eu vim buscar o que é meu de direito, padre. Nessa hora, uma lembrança me veio à mente. Anos atrás, um jovem chamado Daniel, que havia desaparecido misteriosamente, tinha sido encontrado morto próximo à igreja, em circunstâncias nunca esclarecidas. Muitos acreditavam que ele havia sido vítima de algo sobrenatural. Eu rezei por sua alma, mas agora entendia que o mal que o levou ainda estava aqui, à espreita, esperando seu momento. O que você fez com Daniel? Perguntei, o suor frio escorrendo pela minha testa. Ele era apenas o começo, uma alma fraca que sucumbiu ao desespero. Muitos outros seguirão, padre, a menos que você me enfrente. As luzes da igreja começaram a piscar, e as velas que eu havia apagado se reacenderam com chamas negras. O diabo estendeu a mão, e senti uma força invisível me puxando para o chão. Eu estava sendo arrastado para ele, como se um vórtice de trevas estivesse se formando ao seu redor. Nesse momento de desespero, comecei a recitar o Pai Nosso, buscando energia na minha fé. Mas ele continuava a rir, como se minhas palavras fossem insignificantes. Estava prestes a me consumir quando, do nada, uma luz brilhante envolveu a igreja, iluminando cada canto escuro. Era como se o próprio Deus tivesse intercedido. O diabo recuou, protegendo os olhos da luz intensa. Ele gritou de raiva, com um último olhar ameaçador, desapareceu nas sombras, deixando a igreja em um silêncio mortal. A luz desapareceu tão rapidamente quanto havia surgido, e me encontrei sozinho no chão frio da igreja. Levantei-me lentamente, ainda tremendo, e agradeci a Deus por sua intervenção. Mas sabia que a batalha estava longe de terminar. O diabo havia sido afastado, mas não destruído. Ele ainda espreitava, esperando a próxima alma fraca para corromper. Após aquela noite, intensifiquei minhas orações e vigílias, rezando não só por mim, mas por toda a cidade. Não contei a ninguém sobre o ocorrido, pois sabia que poucos acreditariam. Apenas continuei meu trabalho, sabendo que a luta entre o bem e o mal era constante e que eu precisava estar sempre preparado. Se há uma lição a ser tirada desta experiência, é que o mal existe, mas a fé verdadeira pode enfrentá-lo. O diabo pode tentar nos corromper, nos quebrar, mas enquanto mantivermos nossa fé, ele não terá poder sobre nós. A luta continua, mas com Deus ao nosso lado, a vitória é certa. Nunca subestimem o poder do mal, mas também nunca esqueçam que o bem é muito mais forte. O diabo pode aparecer de muitas formas, tentando nos desviar do caminho certo,
mas com fé e perseverança, podemos resistir e triunfar. Eu, Padre Antônio, sou uma prova viva de que, mesmo diante do terror absoluto, a luz de Deus sempre prevalecerá. Você sobreviveu até o fim, mas será que vai dormir tranquilo? Se inscreva e até o próximo pesadelo.